Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Eu nasci com uma síndrome rara, conhecida como Síndrome de Pierre-Robin. E, além disso, eu nasci também com a campainha do céu da boca aberta, a úvula, junto com orelhas pontiagudas, orelhas de duende. Isso fazia o caso se tornar algo mais raro ainda. Cheguei a ouvir dos médicos do hospital onde eu fazia acompanhamento em Bauru que o meu caso era eu e mais outra pessoa no mundo. Eu me lembro que nessa cirurgia que eu fiz, eu coloquei 2 extensores aqui no meu osso. E eu me lembro que todos os dias meu pai tinha que girar uma chave aqui e eu sentia a dor do osso vindo para frente, tudo para trazer o meu queixo para frente. Essa outra foto que eu tenho de um raio-x, dá para ver as placas de platina que também foi colocado no meu rosto. Na época, quando eu era criança, eu ouvia que eu era a, a pessoa diferente no mundo, eu achava o máximo, achava muito bacana. Mas, ao chegar na adolescência, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber os olhares das pessoas, às vezes os cochichos nos cantos. Era impossível não ver, porque às vezes a pessoa estava reparando os meus defeitos físicos, né? Eu comecei a deixar o meu cabelo crescer para poder esconder as minhas orelhas. Uma vez, na aula de história, o professor estava falando de uma civilização antiga que sacrificava as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física. E ali eu já estava incomodado, porque aquele assunto me incomodava. Porém, quando eu olho para um lado, um colega de sala olha para o outro e cochicha. O Caio, né? Ali eu já entendi que era para mim. Eu abaixei na mesa, no fichário e comecei a chorar. O professor perguntou o que estava acontecendo, eu não falava. Cheguei em casa com a cabeça até doendo, de tanto chorar. Foi na adolescência que os meus pais também se separaram. Isso abalou mais ainda o meu interior. Eu via naquela fase de adolescência os colegas de sala ficando com garotas, com meninas, né, beijando, e até nisso eu tive dificuldade. Eu gerei em mim uma insegurança muito grande, a ponto de não conseguir me aproximar. Eu olhava para o espelho e várias vezes eu me perguntava, por que Deus ele me fez assim? Se eu pudesse, eu teria voltado para a barriga da minha mãe e nascido completamente diferente. Foi com esses conflitos, com esse complexo, com esse vazio, insegurança, com esses medos, que eu aceitei um convite do meu pai. Meu pai ele já estava na igreja já há alguns meses, e quando eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, poxa, eu senti uma paz tão grande. Ali eu vi que o Espírito Santo estava ali. E ali eu tomei gosto de ir na igreja. Já fui na quarta-feira. E na quarta-feira eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Quem crê e for batizado será salvo. E ali eu desci as águas. Ali eu fiz a minha aliança com Deus. E ali eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. A pressão estava grande, o diabo colocava na cabeça, você não vai conseguir, desiste. E aí eu me lembrei que eu tinha um CD
de uma reunião que o Bispo Macedo tinha feito em 2009 e havia sido passado na igreja para quem quisesse. E meu pai havia me dado. E aí eu coloquei para poder ouvir. Quando o Bispo Macedo começou a oração, ele falava: meu Deus e meu Pai, só quem é filho pode te chamar de pai. Meu Pai. Ele falava com uma boca tão cheia que eu olhava para mim e eu falava: eu não posso nem te chamar de pai. Do que eu vou te chamar? De meu Deus. Eu não tinha um altar lá em casa. Aí eu fiz do tapete lá de casa o meu altar. Dobrei meu joelho, comecei a buscar do meu jeito, mas Deus deu a sinceridade. E na hora que o bispo disse: receba o Espírito Santo, ali um gozo, uma alegria que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não era uma emoção, era uma fonte que jorrava de dentro de mim, uma fonte de alegria, uma fonte de paz, uma fonte de certeza que não apenas Deus existia, mas que Ele era comigo e que Ele era meu Pai. Eu queria sair dali para falar para todo mundo: Jesus existe. Foi assim que o Caio, que outrora se achava a pessoa mais feia do mundo, passou a se achar o cara mais lindo. Eu me olhava no espelho e me olho no espelho e falo: pô, eu sou lindo, rapaz, vai arrebentar. Só que chegou uma determinada época, eu comecei a querer ter uma vida completa. Eu me lembro que eu comecei a fazer a terapia do amor pela minha vida sentimental, para que Deus curasse o meu interior. E falei: meu Deus, eu já tenho uma certa idade, já estou com 27 anos, eu quero uma resposta, eu quero ser completo. Mas quando você falava assim de namorar, era muita zoeira. Pô, o Caio nunca namorou, o Caio nunca deu um beijo na boca, né? Mas agora eu já tinha o Espírito Santo. Eu não podia carregar essa injustiça na minha vida por toda a vida. Eu precisava resolver essa situação. Veio a Figana Santa, uma Figana Santa especial pela vida sentimental, e ali eu fui com toda a força no altar. Ali eu fiz o que Deus me pediu. E ali, quando eu desci do altar, eu desci na certeza que Deus ia fazer algo. Eu não sabia como, quando, quem seria, mas uma coisa eu sabia: que Deus, Ele iria colocar a mão dele. E na minha igreja tinha uma moça que, como eu fui conhecendo ela, convivendo com ela no Força Jovem, eu comecei a ver. É uma pessoa da fé. Poxa, e por incrível que pareça, a aparência dela também me agrada muito. E me veio um pensamento: dá um chocolate para ela. E aí eu falei: pô, que doideira, né? Dá um chocolate. No outro dia, eu procurei uma amiga nossa em comum, que é obreira também, né? Obreira Luísa, e falei: olha, entrega o chocolate para ela, porque se eu der, ela não vai querer. E aí se passaram 2 dias, a Bianca me procurou e a gente chegou a conversar por 3 semanas, fazendo a terapia do amor. Ali a gente começou a namorar, só que mal eu sabia que começaria as nossas maiores lutas. Uma pessoa da família dela falou: eu não vou deixar a Bianca se casar com você. Né? Até macumba falavam que eu estava fazendo, porque como que podia? A Bianca, tão linda, né? Tá apaixonada, tá namorando com o Caio. Então só pode ser macumba, só pode ser algum feitiço. Até que nós, depois de muita luta, muita oração, muito sacrifício, voto no altar, depois de 1 ano e 11 meses, nós namoramos, noivamos e, graças a Deus, nos casamos.
É assim, é o esposo que eu sempre sonhei. Eu olho pra ele, eu acho o homem mais bonito, né? Lindo. Me respeita, me trata como uma princesa. Deus me fez enxergar quem ele era, né? O caráter, o homem de Deus, a perseverança, né? E aí foi onde então eu procurei ele, né? E aí a gente conversou, namorou, noivou e casou, né? E hoje a gente tá muito feliz. São 2 anos já de um casamento abençoado, de paz, realizado. Eu sou o primeiro namorado da Bianca. Ela é a minha primeira namorada. Foi a primeira moça que eu beijei e vai ser a única. Deus, ele não demorou. Deus, ele estava caprichando. Ele pegou a pessoa adequada para outra pessoa adequada e uniu. Deus, ele é quem mais quer, a pessoa que mais quer fazer a justiça na nossa vida.